Queridos amigos e amigas, bom dia, é hora da Ave Maria. Rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós vos suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, nós vamos recordar a homilia do domingo passado, para entendermos melhor também a reflexão de hoje, a partir do capítulo 6 de São João. Escutemos. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos nos sentar. Desde domingo passado nós já estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João, e se temos boa memória da reflexão que nós fizemos, domingo passado nós nos colocávamos com muita simplicidade diante do milagre da multiplicação dos pães como espectadores, discípulos que chegam mas que ainda não conhecem o coração do Mestre, veem aquilo que todos veem, entendem aquilo que qualquer um pode entender. E o que nós vimos naquele milagre? Jesus que toma o pão e o reparte com uma multidão faminta. E olhando simplesmente esse exemplo do Senhor, nós já temos algo para nós. Nós não podemos ser cristãos se nós não repartirmos o pão com o necessitado. O exemplo mais superficial do milagre também é um ensinamento do Senhor, e é algo fundamental na nossa vida. Se nós não entendemos a importância disso, também não conseguiremos fazer o salto que Jesus Cristo faz no Evangelho de hoje. O capítulo 6 de São João, como é costume no Evangelho de São João, é um capítulo que vai dando voltas nas mesmas palavras. Todo o tempo fala de pão, vida, pão, vida, pão, vida. Mas cada vez que ele repete, ele vai mais fundo. Ele se aprofunda naquilo que nós precisamos compreender da mensagem do nosso Salvador. E hoje no Evangelho, o Senhor dá um salto do pão material, aquele que foi multiplicado no milagre e alimentou aquela multidão, para o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E é muito interessante o modo como Jesus Cristo faz isso, porque o Senhor verdadeiramente é um grande mestre. E não é somente um mestre que nos fala da verdade, ele nos resgata para o Pai. Ele é aquele que desceu do céu para que nós soubéssemos o caminho que nos leva a Deus. Ele mesmo é o caminho que nos leva a Deus. Então o que fez Jesus? O povo se saciou com o pão e queria fazer de Jesus Cristo rei. Quem não queria, né? Um governante desses, que multiplica o pão de graça, que dá a todos o pão para comer, é o governante ideal, poderíamos dizer assim, né? É aquele que todo mundo quer. Ele me sacia sem que eu trabalhe. Eu vou atrás desse rei, né? É o imediatismo, aqui e agora, resolvido no milagre da multiplicação dos pães. E queriam fazer Jesus rei, e aí começa a pedagogia de Jesus. Ele se afasta da multidão e sobe ao monte para rezar sozinho. E quando o povo se descuida, Jesus já está em Cafarnaum. E o que ele faz então? Obriga o povo a
sentir sua falta, procurá-lo, entrar na barca, atravessar o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, né? O lago da Galileia, e encontrá-lo lá em Cafarnaum, na cidade de Pedro, que é onde ele vai fazer o discurso do pão da vida, que começa hoje no evangelho que nós acabamos de ler. E essa é uma pedagogia do Senhor. Quando nós lemos o início do evangelho, parece que Jesus está dando uma bronca nos discípulos, né? E uma bronca bem dada, quando ele diz assim: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Mas se nós olhamos para Jesus como nosso mestre, como aquele que veio para nos salvar, nos resgatar, nós vamos entender que não é bem uma bronca, é a pedagogia do Senhor. Também não é às vezes assim que Ele faz conosco? Quando nós estamos muito presos no aqui e no agora, quero o pão agora, né? Quero essa graça agora, quero essa bênção agora, quero a solução desse problema agora. Quando nós estamos presos assim, muitas vezes o que o Senhor faz é isso: se afasta, parece que Deus não me escuta, eu sou obrigado a me mexer, a entrar na barca, a atravessar o lago, a procurar Jesus em outro lugar. Deus precisa fazer isso conosco, para nos curar dessa hipnose dos bens materiais e do imediatismo, dos prazeres fáceis dessa vida, da fama que é vã nessa terra. Deus tem que se afastar um pouco, para que nós o procuremos. Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Agora, quem pode culpar essa multidão? Nós também somos assim. Não é verdade que muitas vezes nós procuramos a Deus pela necessidade daquela graça aqui e agora que nós precisamos? É assim. Ninguém pode culpar aquela multidão, é assim mesmo. E é bom que nós procuremos a Deus também nas necessidades mais urgentes e imediatas da nossa vida. Não há problema nisso. O próprio Jesus nos ensinou a pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É por aí que se entra muitas vezes. Mas nós não podemos permanecer aí. Se nós queremos um Deus como caixa de primeiros socorros, que eu só uso quando estou cortado, quando acontecer um acidente, e depois guardo ele de novo no armário, esse não seria um Deus que nos salva. Jesus precisa nos obrigar a dar um salto do pão material, do aqui e agora, para o pão da vida, que é Ele mesmo. Hoje, quando nós lemos tantas vezes no Evangelho sobre o pão da vida, nós ainda não estamos falando da Eucaristia. Chegará o momento, mais para frente no capítulo 6 de São João, onde Jesus Cristo vai dizer: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, aquele que não come e bebe de mim não terá a vida eterna. E até alguns discípulos vão embora porque acharam aquilo muito duro. Isso é já no final do capítulo, mas por enquanto, quando ele diz que Ele é o pão da vida, Ele não está falando do sacramento ainda. Ele está falando de algo que vem antes do sacramento. Nós aprendemos no catecismo que todos os sacramentos da igreja são sacramentos da fé. E nós não podemos recebê-los sem a fé. Esse é o pão da vida. O pão que alimenta a minha inteligência e o pão que alimenta o meu coração. Diz São Paulo, na segunda leitura que nós lemos hoje, logo no início: irmãos, eis pois o que eu digo e atesto no Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. E mais adiante São Paulo vai nos dizer na mesma leitura: renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti o homem novo. É disso que São Paulo está dizendo. O que é viver como os pagãos? É viver somente no aqui e no agora, na graça imediata. Como é e aonde se baseiam
as religiões pagãs, as religiões que não são a verdadeira religião revelada por Jesus Cristo. No aqui e agora. Preciso de uma coisa, faço um trabalho. Preciso de outra coisa, faço uma simpatia. Preciso de uma coisa, peço a não sei quem. Mas é aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora, o tempo todo. Jesus Cristo precisa nos alimentar com algo mais sólido, com a verdade. Quando nós olhamos para a verdade que é Cristo, e dela nos alimentamos, nós damos o salto da fé. E qual é o salto da fé? É aquele que nós procuraremos a Jesus, mesmo que me falte o aqui e agora. Eu não negarei o nome do Senhor, mesmo que eu tenha que derramar o meu sangue. Mesmo que agora eu passe uma dificuldade, eu não o renegarei. Não roubarei, não matarei, não adulterarei, não procurarei as coisas que não são minhas, evitarei a inveja, a competitividade desleal. É claro que sim. Se nós ficamos no aqui e agora, nós ainda pensamos como os pagãos, e isso não nos levará a Deus. Se nós estamos, meus irmãos, hipnotizados no aqui e agora, Jesus tem que se afastar um pouco e esperar que nós o procuremos com um coração mais purificado, porque senão Ele não nos levaria ao Pai. E não é questão de nascer numa família pagã. Nós vivemos numa sociedade neopagã. Quem não sabe disso é porque não abre os olhos. Mas não é uma questão de nascer ou não nascer numa família cristã ou não cristã. Vocês viram a primeira leitura de hoje? Qual é a reclamação dos filhos de Israel, daqueles que foram libertados do Egito por Deus, com mão forte e braço estendido, como diz a palavra? Disseram assim na primeira leitura, numa reclamação, né? Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda a sua gente? Que coisa! Se nós não saímos do aqui e agora, nós vamos viver na tristeza da saudade das panelas do Egito. Às vezes, quando nós nos entregamos ao pecado, não conhecemos a Deus. É isso mesmo que o demônio faz conosco. Nos coloca em volta das panelas de carne. Mas ali nós não somos livres, somos escravos. Permanecemos escravos no Egito, e o salário do pecado é a morte, mas com panelas de carne. Olha isso. Desconfiando da providência do Senhor, daqueles que sabem que precisam dar o salto do aqui e do agora para encontrar a verdade. Pensem no mundo que nós estamos vivendo hoje. Qual o problema? O problema é justamente que a maioria, infelizmente, está hipnotizada pelo aqui e agora. As pessoas sabem o que é certo. Não, padre, eu nunca roubarei. Mas quando chega o aqui e agora, naquele momento onde aparece a oportunidade de uma desonestidade, de uma corrupção, de um jeitinho, mau jeito, logicamente, e a pessoa não está alimentada pelo pão da vida, ela não tem condições de procurar a verdade. Não está alimentado pelo pão da vida que é Cristo. E aí faz o quê? Aqui e agora me vence. O mesmo eu digo do adultério. Não, padre, eu amo a minha família, eu amo meu esposo, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Mas se você não está alimentado pelo pão da vida, você vai sucumbir no aqui e agora. A saudade das panelas de carne, o gosto da escravidão. E nós precisamos, junto com Jesus, dar o salto da fé e nos encontrarmos com Ele. Meus irmãos, como é necessário nos alimentarmos do pão da vida. Pois vamos agora então ao concreto. Tá bom, padre, entendi. Jesus tem que ser o alimento da minha alma, e eu não posso estar como esse e aquele que por uma mensagem de WhatsApp muda o dia, que por uma propaganda que vê, abandona os valores que recebeu de Deus. O que eu tenho que fazer então, padre? Duas coisas para se alimentar de Jesus. Uma coisa positiva e uma coisa negativa. Primeiro vamos no positivo.
Queridos, rezem. Conheçam a palavra de Deus. Aprendam a doutrina da igreja. Se questionem a fundo. Não se contentem com superficialidades. Se você tem alguma dúvida, questione e tire a sua dúvida. Jesus é o pão da vida, e nós estamos há 2000 anos estudando com a cabeça, e com o coração, sagrada teologia sobre o Senhor, e até hoje nós nos maravilhamos, porque é um pão que alimenta a alma sempre, sempre. Procure a Deus, esse é o positivo. E o negativo, Padre? Meus irmãos, minhas irmãs, não adianta tomar um copo de água limpa por dia, se depois você toma litros de água suja. Não adianta. Nossa vida é muito curta. Não dá para ler tudo, não dá para ver tudo, não dá para experimentar tudo. Será que nós ainda não entendemos isso? Então seja inteligente. Escolha o que você quer e deve ver por amor a Deus. Nas séries, nos filmes, nos programas de televisão, nos livros que você vê, nas músicas que você escuta. Não dá para ver tudo e ouvir tudo, não dá. Seja inteligente, escolha bem. Essa é uma mensagem que o homem moderno não aceita, né? Realmente, é impressionante. Quando você diz a uma pessoa, olha, esse filme você não pode ver, as pessoas dão um pulo, dão um salto. Não, estamos no século 21. O que é isso? Estamos no século 21. Deixamos de ser seres humanos? Continuamos sendo seres humanos. E se nós não cuidamos bem daquilo que nossos filhos veem, daquilo que nós vemos, uma lavagem cerebral nós recebemos todos os dias, com as coisas do mundo. Essa inteligência dos pagãos que nos leva para o nada. Uma lavagem cerebral. Meus irmãos, outro dia na internet estava essa frase que é, como se diz mesmo, né? Conteúdo adulto. Conteúdo adulto coisa nenhuma. Conteúdo imaturo. Conteúdo de gente que não pensa. Essa é a verdade. Que atrás dessas coisas horrorosas que existem de pornografia, por exemplo, existe uma máquina de moer carne humana, onde pessoas são escravizadas, onde gente ganha muito dinheiro em cima de famílias destruídas, de juventudes arrasadas. Por isso, escolhamos bem, pensemos bem, porque a vida é uma só. Se nós não comermos do pão da vida, não chegaremos ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor.
só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Só por ti, meu Jesus, só em ti, meu Jesus.